Está na hora de entrevista importante ao vivo aqui no Expresso CNN. Vamos conversar mais uma vez, temos conversado todos os dias, temos insistido porque é importante com os senadores ali da CPI da pandemia. Hoje é a vez de voltar aqui o senador Ciro Nogueira, integrante da CPI. O senador, muito obrigada por atender ao nosso pedido mais uma vez. Eu sei que os dias estão longos, cansativos, as noites também, mas é muito importante a gente fazer esse arremate. O senhor me ouve bem, senador? Mona Lisa falando. Perfeito, Mona Lisa. É um prazer estar com vocês. Prazer é todo nosso. Então vamos lá, senador. Eu quero repercutir com o senhor, senador, eu sei que o senhor é um homem muito bem informado, sobre uma entrevista coletiva dada agora no começo da noite pelo presidente da CPI, Omar Aziz, o vice-presidente, o Randolfo Rodrigues, e também o relator Renan Calheiros. Eles ali num consenso disseram que o ex-ministro Pazuello entrou em contradição várias vezes, mentiu em diversas vezes e que são tantos momentos de mentira e contradição que seriam necessárias várias acariações. Só vou dizer algumas que eles pontuaram. Seria com o Carlos Murilo, presidente da Pfizer, com o ex-ministro Ernesto Araújo e também com o representante do Butantan, provavelmente o doutor Dimas Covas, que será um dos que vão prestar depoimento. E também acabaram dizendo que há uma necessidade imensa, inclusive o próprio senador Renan disse isso, de até fazer ali uma contratação de uma auditoria em tempo real para o que é verdade e o que não é verdade, dito pelos depoentes. Quero ouvir o senhor em relação a essa percepção do trio que comanda ali a CPI, senador. Mona Lisa, hoje foi, no meu ponto de vista, o anticlímax da CPI. Todo mundo esperava um depoimento com contradições, com erros, e fazia muito tempo que eu não via uma pessoa tão afirmativa, tão preparada como o depoimento do ministro Pazuello hoje. Não faltou uma resposta para os argumentos do relator. Nenhuma, nem a menor sombra de dúvida. Sempre firme, sempre correta. O relator tentando de todas as formas conduzir e ele não permitiu o depoimento para erros. Então, é um absurdo as pessoas não reconhecerem que hoje foi restabelecida a verdade e uma série de narrativas que foram criadas ao longo do tempo. Você e o Caio aí têm acompanhado o depoimento da CPI desde o início. Primeiro o Vanguard, depois da Pfizer, sim, agora Pazuello. Sempre fica se esperando o próximo depoimento, porque todas essas narrativas para enganar a população estão sendo desmascaradas. E podem ter certeza que a opinião pública, por mais que grande parte da imprensa fique torcendo para que seja atingido o presidente da República, não estão conseguindo e nem vão conseguir. O depoimento de hoje foi como batesse numa parede chamada Pazuello, e hoje que não deixou em hipótese nenhuma dúvida para se restabelecer a verdade no nosso país. Nem o senhor esperava tanto do ex-ministro, é isso, senador? Não esperava. Um homem preparado, afirmativo, que não titubeou hora nenhuma. Ninguém esperava. E as pessoas que acompanham ali a CPI estavam todas com a mesma opinião. É lógico que depois começam a ser essas narrativas, como você falou, até uma coisa patética. Eu não assisti essa entrevista coletiva, foi ao mas vivo. Se eles disseram isso, foi patético. Me perdoe, são meus amigos, mas não houve contradição, não houve dúvida. E não vamos falar de buscar situações que daqui a pouco se pede detector de mentira para senador e para os depoentes e aí não vai dar certo. Pode ter certeza que quem vai sair perdendo é a oposição. Caio Junqueira, chega na conversa, Caio. Caio que está aí em Brasília feliz da vida, mas volta amanhã, né, Caio? É isso? Volta amanhã, você mandou, vou voltar. Meu Deus. Imagina que Mona Lisa manda em Caio, nunca. Bora lá, Caio, senador, vamos. Não, adoro aqui. Meus filhos nasceram aqui, inclusive. Eu sei. Senador Ciro Nogueira, eu queria a sua leitura, pegar esses 3 depoimentos dos 3 ex-integrantes do governo, Pazuello, Van Garten e o Ernesto.
eles são diferentes. Eles são diferentes no tom, em como cada um chegou. Eu vou dizer o tom de cada um deles. O jeito que o Van Garten chegou na CPI é diferente do jeito que o Ernesto chegou, é diferente do jeito que o Pazuello chegou. Minha percepção é que o tom das perguntas, até principalmente do Renan, é diferente também. Como o senhor avalia, e a minha percepção também, é que o governo cuidou mais, vou dizer assim, entre aspas, mais do Pazuello do que do Van Garten, porque teve uma bronca ali com o Van Garten, né, pela entrevista à revista Veja, e com o Ernesto tinha uma bronca também, mas acho que depois do depoimento de ontem amenizou. Qual a sua percepção, assim, a sua análise breve, claro, a pergunta é longa, mas das três formas ali, como cada um chegou, que está ensejando, até pelas respostas deles, esses pedidos de acareação entre os três? Olha, eu acho que a CPI está chegando num momento que nós temos que mudar o foco. As pessoas não vão conseguir impedir. Essa semana já chegou uma quantidade muito grande de material, principalmente no que diz respeito a desvio de recursos. Eu sei que existe um desespero muito grande do meu amigo Renan Calheiros para tentar puxar o foco para essas situações aí, para evitar que se venha à tona o desvio dos governadores. Mas não tem como. O Omar Aziz, o Randolph não vão votar contra isso. Esse G7 que você fala aí hoje vai virar. É aquela máxima, Caio, que você conhece, mas CPI você sabe como inicia, mas não sabe como termina. Então, o foco da CPI, pode ter certeza, que vai virar para esse desvio de recursos que serão agora esclarecidos pela CPI. Essas situações de querer acareação, quebra de sigilo, qual o motivo para isso? Isso aí é tentar criar fatos, como o Renan tentou criar naquele dia com aquela brincadeira de querer prender o Van Garten, que graças a Deus nós tivemos um presidente equilibrado. Então, essas situações, criar esses fatos não vão mudar o foco definitivo na CPI, que vai ser roubalheira, desvio de recursos. Essas pessoas que tiraram o dinheiro da pandemia, na prática, se tornaram assassinos dessas pessoas. E isso vai ser, com certeza, o foco da CPI daqui por diante. O senador, vou botar a Renata Agostini na conversa, mas antes tem uma pergunta que preciso engatar aí com o que o senhor acabou de dizer. O senhor acha que a amizade que o senhor tem com o senador Renan Calheiros resiste à CPI? Não resiste. O Renan é um homem muito experiente, está com uma missão muito difícil. Você viu hoje a tentativa que ele fez de 5 horas para tentar, 5, 6 horas para tentar tirar alguma contradição e não conseguiu nada. Ele é um grande amigo, um homem que eu respeito, eu acho que o nosso respeito está acima de tudo, e eu entendo a posição dele, né? Que quer criar um fato, quer criar um palanque político já para o próximo ano, já que ele já está muito ligado ao presidente Lula, e ele quer criar um fato político que possa atingir o presidente da República. Mas as pessoas que estão ali na CPI, desse G7, uma parte dela não está com esse compromisso. Eu não vejo isso no presidente da CPI, essa tentativa, uma parte desses senadores do G7 não vão resistir para tentar impedir que se apure os desvios de recursos no nosso país. Então a amizade resiste, é isso, senador? Só sim ou não? Vai resistir. Resiste, então tá bem. Se depender de mim... Opa, agora a frase está completa. Valeu, senador. Renata Agostini, chega na conversa, Renata. Senador, boa noite. O senhor falava agora dessa frente que os aliados do governo esperam explorar na CPI, que é a dos desvios de recursos cometidos pelos governadores. Hoje, no depoimento de Pazuello, ele foi perguntado sobre a crise no abastecimento de cilindros de oxigênio em Manaus. Em determinado momento, o presidente da CPI, Omar Aziz, fez ali uma intervenção, dizendo que nesse caso não se tratava de falta de dinheiro. Não faltou dinheiro, disse ele. O que faltou foi oxigênio. O senhor discorda naquele caso? Não, concordo. E quero dizer que compra de oxigênio não é atribuição do governo federal. Certo? Então, eu não vejo nenhum tipo de ação do governo federal que possa ter culminado com aquele desastre lá em Manaus. E ficou bem claro que recursos foram. O próprio Omar estava falando que tinha em conta, quando houve aquele desastre, 400 milhões na conta. Então, não foi falta de recursos, não foi falta
recursos do governo federal. No caso da crise ali, o que se abordava naquele momento era a resposta célere do governo federal, auxílio com, por exemplo, aviões que pudessem ajudar no transporte, uma série de medidas, inclusive o tempo de resposta, porque o general Eduardo Pazuello disse que houve, sim, em determinado momento, um aviso de que a crise estava por vir e não se furtou a dizer que medidas deveriam ser tomadas pelo governo federal. Essas medidas tinham que ter sido tomadas pelo governo do estado e prefeitura. Não cabia ao governo federal essa compra. Nunca houve, o governo federal nunca comprou oxigênio na vida. Caio, tem algo a arrematar antes da gente ir encaminhando para o fim? Não, sim, só queria perguntar para o senador esse otimismo dele de que esse G7 vai virar. Eu não tenho essa percepção, acho que a maioria dos colegas também não tem essa percepção. Virar é um número, é isso? Vai diminuir de 7 para 6, para 5? Eu entendi isso, estou arrematando meu colega, porque foi isso que bateu aqui. Eu imagino a agonia do senador Ciro Nogueira, que eu acho que ele talvez seja a primeira vez na vida que ele seja minoria, né? Porque no parlamento, tanto na Câmara, deve ser a primeira vez, né, senador? Essa minoria vai virar. Eu não vejo, eu conheço cada senador ali. Poucos senadores têm um conhecimento tão grande dos colegas como eu. O Omar não vai votar para proteger o governador. O Randolph, pela história de vida dele, pelo perfil, não vai votar. O Eduardo, acho que não vai votar em algumas situações. Então, eu conheço todos os votos ali. Pode ter certeza ali que essa maioria de 7-4 vai virar ou 6-5 ou 7-4 a nosso favor. Porque as pessoas não vão resistir. Quando chegar os desvios de recursos públicos, que vai ficar muito maior do que essa história de cloroquina, né? Se o presidente usa máscara, isso vai ficar muito pequeno. O meu ponto, senador, é no relatório final, quando o senador Renan Calheiros muito provavelmente vai incriminar, muito provavelmente, o Eduardo Pazuello, essa aprovação do relatório final, a minha percepção pelo menos, é de que ela terá o carimbo ali do G7. Eu não sei, porque o Renan vai querer proteger os governadores. O Renan não aceita se investigar governadores. E aí, como vai ser? Não tem como aprovar meio relatório. E relatório, porque o relatório que vai, vou ser muito franco, Caio, o relatório de uma CPI, muito mais importante do que ele ser aprovado, é ele estar respaldado na verdade, no bom senso e principalmente na opinião pública. Porque depois da prova do relatório, o que acontece? É para mandar para o Ministério Público, mandar para a Câmara para abrir um processo de impeachment? Então veja, as consequências. Se não houver um respaldo da opinião pública e da verdade, principalmente, ele não tem sentido nenhum. Até porque, se nós não concordarmos com esse relatório, nós vamos apresentar um relatório paralelo. O senador, respaldo da opinião pública não é o que as pesquisas têm apontado em relação à queda de popularidade do presidente Bolsonaro, aí o cenário político desse momento, né, muito antes das eleições, mas também ali nas pesquisas, não só do Datafolha, mas de outras instituições importantes, o descontentamento, essa é a palavra, da população em níveis altos em relação ao enfrentamento da pandemia? Mona Lisa, peça a CNN para fazer uma pesquisa de opinião para saber se a população quer proteger os governadores que desviaram o recurso público. Pergunte. Veja aquela afirmação da mãe do Paulo Gustavo. Veja, pode ter certeza que a população acha muito mais grave do que o uso da cloroquina terem desviado o recurso público no meio de uma pandemia. Pode ter certeza. CPI, quais os grandes fatos de CPI? É desvio de recurso público, é uma quebra de uma gravação que não aconteceu. Essas situações é que calam no âmago das pessoas, na consciência. Pode ter certeza que isso é o que vai acontecer com essa CPI. Renata?
Senador, essa frente que o senhor e os seus aliados na CPI pretendem abordar do desvio de recursos, é possível explorá-la amanhã, nessa segunda fase do depoimento do general Eduardo Pazuello? Ele tem a contribuir, porque a indicação que ele deu hoje é que, nesse sentido, ele não sabia de nada, não teve o entendimento de haver um problema ali. Ou amanhã a estratégia, então, vai ser dar suporte a essa defesa do general Eduardo Pazuello? Eu não vejo mais o que possa acontecer de novo nesse depoimento, né? Eu acho que a grande parte do depoimento que é mais importante é quando você recebe as perguntas do relator, principalmente quando o relator tem um foco de querer atingir o depoente. Eu não vejo o que possa acontecer. O general saber de desvio de recursos, não tem como. Ele repassou os recursos. Quem cabe a isso é a Polícia Federal, o Ministério Público, Tribunal de Contas, CGU. Esses é que têm os instrumentos. O general não tem como fiscalizar isso. Senador, para encerrar, o senhor gostou da missão cumprida de Eduardo Pazuello à frente do Ministério da Saúde? Contentou o senhor vendo aí o saldo desses 10 meses ali à frente? Olha, erros podem ter acontecido. Acho que todo homem público está sujeito a erros. Eu faço em comparação. O que comparar o desempenho do general Pazuello com o desempenho do Mandetta, eu que acompanhei essa crise no meu estado, em que nada acontecia na época do Mandetta, nós não conseguimos levar as UTIs, não conseguimos levar nenhum tipo de assistência à população. O Mandetta passava o dia inteiro dando entrevista. Talvez para o jornalismo ele era bom, passava o dia todo ali naquela bancada dando entrevista, mas gerindo a crise do nosso país, não aconteceu nada. Eu prefiro comparar Mandetta com Pazuello 10 vezes Pazuello.